Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. Somente reclamando. Um monge vive em um mosteiro onde tem de fazer um voto de silêncio. Ele só pode dizer 2 palavras a cada década. A rotina diária do monge consiste em levantar às 3h30 da manhã, de uma cama que não é mais do que uma prancha de madeira, rezar durante horas a fio, ajoelhado em um chão de pedra e copiar bíblias à mão. O monge segue essa rotina dia após dia, durante 10 anos, sem dizer uma só palavra. Um dia, o abade chama o monge e lhe concede permissão para pronunciar suas 2 palavras. O monge olha para o abade com os olhos cansados e diz: cama dura. Depois de dizer isso, o monge volta à sua labuta, levantando às 3h30, rezando, comendo uma papa sem gosto, copiando bíblias e dormindo em uma cama que não passa de uma prancha de madeira. Passa-se mais um ano e outro. Passam-se mais 5 e mais 10. Depois de 20 anos nessa rotina imutável, o monge é novamente convocado pelo abade, que lhe concede permissão para dizer mais 2 palavras. Sem hesitar, o monge murmura: comida pavorosa, e volta à sua triste rotina. Depois de mais uma década de silêncio, despertando antes do nascer do sol, comendo papas sem gosto, fazendo cópias, rezando e dormindo, sem descansar sobre uma prancha de madeira, o monge novamente vai até o abade para dizer suas 2 palavras. O monge, encurvado, cansado e frágil, levanta os olhos para o abade e diz: eu desisto. O abade retruca: ótimo, você só faz reclamar desde que chegou aqui. É uma lição e tanto, né, gente? O que acontece? Nós somos assim, como esse monge. A gente só sabe reclamar, mas a gente muda a nossa rotina, a gente muda a nossa história, procura fazer algo diferente. Eu sou o tipo da pessoa que eu não consigo ter rotina. Eu sou disciplinada, mas eu não consigo ter aquela rotina sempre igual. Eu sei mais ou menos como é que vai ser o meu dia seguinte, devido à disciplina. Aquela questão do comer, das atividades físicas, das leituras que eu faço. Eu sei que isso vai acontecer, mas eu procuro colocar alguma coisa no meio para incrementar. Hoje, por exemplo, eu não fiz a leitura durante o dia. Hoje me bateu a rebeldia. Eu tenho disciplina, eu tenho que fazer a leitura. Mas eu não fiz durante o dia. Durante o dia eu sentei no sofá e fui assistir um filme. Coloquei meu cachorro do lado, o Mike, e a gente ficou assistindo um filme. Então não é faltar com compromisso, mas às vezes você precisa mudar a ordem dos acontecimentos para sair daquela rotina. Porque senão você já sabe que tem que fazer leitura naquele horário, você já sabe que tem que comer, você já sabe que tem que acordar. Vai perdendo a motivação, vai perdendo a alegria, vai perdendo o fator surpresa. E o fator surpresa é o que preenche a gente, é o que dá ânimo, é o que incentiva a gente para poder ser mais criativo, ser mais feliz, sorrir à toa, né? Sabe aquela coisa de quando você guarda feijão em pote de sorvete? Então você já sabe que tem feijão guardado no congelador, sempre no pote de sorvete. Mas não dá uma alegria danada quando você abre um pote de sorvete e lá dentro tem de fato sorvete que você esqueceu o sorvete lá, de tanto se guardar feijão nos potes de sorvete. Quando você menos espera, você vai abrir para fazer o seu feijão e tá lá um sorvete delicioso te esperando. O fator surpresa, ele mexe muito com as nossas emoções, nossos sentimentos, com o nosso eu interior, que precisa disso. A criança, ela tem isso o tempo todo, porque ela tem criatividade, ela tem uma alegria nata nela. Ela pega um pedaço de papel, ela transforma o papel em brinquedo. A gente pega pedaço de papel e reclama que o papel está ali, que tem que ser jogado no lixo. A gente não faz mais nada com papel.
Eu lembro que minha mãe, quando eu ficava doente, principalmente quando eu ficava doente, minha mãe ia na banca de jornal e trazia aquelas revistinhas com menininha, que a gente tinha que recortar a menininha, recortar as roupinhas e colocar a roupinha na... Era brinquedo de papel. E aquilo para mim era tudo. Porque eu estava numa situação de cama, eu estava adoentada, e minha mãe me tirava daquela situação de dor, de sofrimento, para uma coisa boba, aparentemente boba, mas que me distraía, me tirava daquela rotina de médico, remédio, exame. Eu fui para um hospital uma vez, eu estava na sala de aula e a avó do garoto chegou na porta da escola, professora, o meu neto vai morrer. Meu Deus do céu, o que aconteceu com ele? Ele teve um acidente em casa, ele vomitou, desmaiou e agora ele está lá no hospital. Eu deixei lição na lousa, avisei funcionário para olhar minha sala, conversei com os meus alunos, falei, eu tô saindo da sala agora. Eu não vou esperar a hora da saída, não. Eu quero ver esse menino. E fui para o hospital. Cheguei lá no hospital, o menino vendo doente de um lado, vendo doente do outro, aquela cena de guerra. A tia estava junto com ele, eu falei para ela, você não comprou nenhum gibizinho, nada para esse menino? Ele tem que ficar vendo todas essas desgraças aí, qualquer coisa para distrair ele, você não comprou? Ela, não, professora, ele está voltando agora, eu também não sei nem o que eu compro, eu tô perdida. Eu falei, não, vai lá na banca de jornal, traz um suco, porque suco pode, traz uma maçã, pode, e traz um gibi da Turma da Mônica, porque ela não sabia nem qual gibi que ela ia trazer. A mulher estava completamente desnorteada. Aí ela trouxe o gibizinho. Aí o menino, conversando comigo, chegou a enfermeira e falou, agora está na hora de colocar ele no soro. Aí ele começou a querer chorar, ele tinha uns 8, 9 anos de idade. Aí eu contei umas piadas no meio, para ele poder dar risada até colocar o acesso. Veio o gibizinho, ele começou a olhar o gibizinho. Quando eu cheguei, esse menino estava pálido. Quando eu cheguei, ele estava com a boca roxa. Depois de mudar algumas coisas da cena que ele estava vivendo, o menino começou a dar risada, ele começou a levar de boa aquela situação. A saúde ainda estava em análise, ainda estava em observação. Ele não ficou bom, ele não sarou, mas a cor da pele do menino. Então nós somos assim, dependendo daquilo que a gente está vivendo, a gente tem que mudar um pouco o roteiro e não ficar reclamando só. Reclamar faz parte, a gente nasce com reclamação, né? A gente nasce chorando, a gente já tá reclamando, porque tirou a gente lá de dentro do ventre da mãe. Mas a gente precisa entender que, junto com essas reclamações, já que é para reclamar, reclame. Eu não vou falar, não reclama, quem sou eu? Eu reclamo também. Mas se é para reclamar, pelo menos reclame junto com uma atitude para tirar você daquela situação. Porque o reclamar só por reclamar não adianta. Eu tenho direito, mas não faz valer o seu direito, não adianta. Então, o ideal é que a gente mude. Aqui, o monge tinha tudo para poder sair da situação, mas ele esperava anos para chegar o momento dele falar, e quando ele falar, ele não tinha nada para falar, só reclamar. Quando diz que desiste, é porque ele está desanimado, é porque ele está sem motivação, é porque ele já não vê mais nada na frente dele. Isso acontece com relacionamentos. Pessoas que estão juntas, um casal está junto, começa um reclamar do outro, chega uma hora, desisto. Não fizeram nada para mudar. Eu lembro que eu grávida, meu marido chegava do serviço e eu tive uma perda, né? O primeiro bebê eu perdi. Então a segunda gravidez não era de risco, mas era para ter cuidado, porque afinal de contas a primeira eu tinha perdido. Aí meu marido chegava, eu tinha arrastado cômodo do lugar, eu tinha arrastado cama, sofá, mesa. Toda vez que ele chegava, eu tinha mudado a posição dos móveis. E ele brigava comigo por conta da gravidez. Mas em contrapartida, ele falava, nossa, não é que ficou bom aqui mesmo? Nossa, aqui ficou legal. Então, ele falava assim, cada vez que eu chego em casa, parece que eu tô chegando numa casa diferente. Os móveis são os mesmos, mas você muda de posição, fica diferente. Aquela história de você levar um café na cama para uma pessoa, de você comprar um bombom, você tá lá na rua, você compra uma bala, leva para sua esposa. Todo e qualquer, um bilhetinho, sabe? Hoje em dia hoje eu fiz um vídeo, eu tava falando sobre bilhetinho, hoje em dia ninguém faz bilhetinho. Saiu para trabalhar,
sua esposa ficou deitada, ou seu esposo ficou deitado e você saiu para trabalhar, faz um bilhetinho, olha, quando você acordar, lembra que eu te amo. Beijo, tenha um ótimo dia. Deixa um bilhetinho, um pedaço de papel escrito. Eu acho que essas coisas fazem a diferença. E as reclamações diminuem. Mas a gente não faz coisa simples, a gente espera, não, eu trabalho demais, eu tô cansado demais, eu preciso ter férias. Quando eu tiver férias, eu vou viajar. Quando chegar feriado, eu vou viajar. Então a gente fica protelando situações e deixa de ser feliz o aqui e agora, no momento. E enquanto não acontece as suas férias para você viajar, enquanto não acontece o feriado para você viajar, você fica reclamando que você trabalha demais e não pode sossegar, não pode descansar. Sendo que se você fizer uma pipoca, pegar alguns bons filmes e sentar do lado de uma pessoa que você ama, ficar abraçadinho, comendo uma pipoca, assistindo um filme, é a coisa mais agradável do mundo. Ou então, parar de comer na mesa num final de semana, todo final de semana, come no quintal, coloca um pano no chão, faz um piquenique, faz um churrasco, chama seus amigos, faz uma mesa bonita. Então, a gente precisa entender que a nossa rotina, todo dia a mesma coisa, mata a gente, destrói nós, destrói o outro que está com a gente, destrói o nosso trabalho. A gente trabalha com uma vontade. Na sala de aula, eu não dava aula com giz e lousa. Era uma vez ou outra que eu ia para a lousa, porque tem que registrar alguma coisa no caderno da criança, até aí tudo bem. Mas eu trazia pessoas de fora, ou eu levava eles para fora. Eu muitas vezes tirei dinheiro do bolso, R$ 850 no ônibus e vamos para São Paulo. Nós vamos rodar São Paulo. É Cidade do Livro, é o Parque do Ibirapuera, vamos na Rota, vamos na Cavalaria, vamos no Grupo Águia, vamos andar. Eu tirava a molecada da sala de aula, porque eu não suportava a rotina da sala de aula. E quando eu não tinha dinheiro para tirar a minha molecada, e quando não tinha palestra, quando eu não estava envolvida com o projeto, que a aula começava a ficar meio, né, aquela coisa de giz e lousa, folhinha, eu catava a molecada e ia pro barzinho que tinha na porta da escola e ia dar aula de matemática no barzinho. Dava para eles, ó, vocês têm R$ 1 cada um, vai lá, faz a compra. O que vocês podem comprar com R$ 1? E eu falei, quem comprar mais coisas, né, ganha um pirulito, ganha um chocolate. Ou então, fulano conseguiu mais do que o outro. Você vai dividir o seu com o outro? Se dividir, vai ficar quanto? Então, eu trabalhava matemática dentro do barzinho. Mas eu tirava da sala de aula, porque eu não gostava daquela rotina. Já pensou? A criança chega na escola e já sabe que ela vai ficar ali sentada 4 horas, copia, escreve, copia, escreve, lê, resolve. Pronto, acabou a aula, não tem mais nada para ela. Por que o professor de educação física e o professor de arte são os caras que mais ganham fã? Eles não têm alunos, eles têm fãs. As crianças são verdadeiramente fãs de professor de arte e de educação física, porque não tem rotina. Tem disciplina, mas não tem rotina. Não é sempre a mesma coisa. As crianças adoram esses professores. Quando eu chegava na sala de aula, a molecada já perguntava, professora, o que a senhora vai aprontar hoje? Porque sempre a minha aula era diferente. E quando eu percebia que não estava ficando diferente, é isso que eu estou falando. Eu dava um jeito, na minha simplicidade, com pouco dinheiro que eu tinha, de fazer algum milagre. Mas a aula não podia ficar sempre igual. Porque é triste demais você ir para um lugar sabendo que sempre vai ser a mesma coisa. Que você vai ver as mesmas pessoas, que você vai ouvir as mesmas coisas, que você vai ser cobrado da mesma forma. Eu cobrava a prova deles levando pirulito, levando esfirra. Teve uma prova que eu pedi esfirra no Habib's para eles lá, que eles falaram, professora, faz mais prova, professora. Eles começaram a gritar na sala de aula, batendo palma, isso, faz mais prova, professora. E sendo que criança em dia de prova chora. Às vezes não quer ir para a escola, não dorme de noite, fica ansioso, porque o professor bota aquela pressão, você tem que estudar, você tem que tirar nota. Se você não tirar, você não vai passar de ano. Eu cobrava, mas eu cobrava de outro jeito. Eu tirava eles daquela pressão. Quando vinha a Saresp, essas outras provas de fora, eu achava o fim da picada não poder ficar junto com o meu aluno.
Quando um técnico, ele trabalha com o time dele, ele não tem que ir lá no dia do jogo junto com o time dele? Por que que eu que estou trabalhando com minhas crianças, no dia da prova delas, eu não posso ficar junto? Então eu achava o fim da picada, eu sempre dava um jeito de passar na porta da sala, dar um tchauzinho, ó, eu tô aqui, viu? Qualquer coisa você me grita, pede para sair, vai lá no banheiro, vem me dar um abraço e depois você volta para a prova. A gente arrumava tática. Eu às vezes abonava, para todos os efeitos eu não estava na escola, mas eu estava. Eu ia lá sem ninguém ver, para ficar do lado dos meus alunos, para não deixar aquela pressão dominar meus alunos, senão meu trabalho ia ser jogado fora. Para fazer uma prova não precisa de pressão. Você tem que ir na sua responsabilidade, no seu tempo, respeitando primeiro você. Então, o que o texto traz para a gente aqui, dá para trabalhar uma série de coisas dentro do nosso comportamento pessoal, do profissional, e levar isso para o aluno, para a prática da sala de aula, na sua convivência familiar, na sua convivência dentro de um ambiente de educação. Não pode ter essa história de todo dia ser igual. Isso mata relacionamento, profissionalismo, mata a própria pessoa. Chega um determinado momento, a pessoa vai falar como esse monge falou: eu desisto. Por isso que tem gente que acaba chegando na tragédia de um suicídio. Porque ela não vê nada de diferente na vida dela. Ela não tem motivação, ela não tem incentivo. Ela acha que ela nasceu daquele jeito, ela vai viver daquele jeito e ela vai morrer daquele jeito. Então ela já quer abreviar, porque para ela não tá bom. Ela só sabe reclamar, 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 mas ela não dá um pé adiante para poder mudar a situação dela. Então, para a gente reclamar menos, nós temos que agradecer mais e, dentre um e outro, trabalhar, fazer a nossa parte. Aí as coisas caminham.